Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, eu estou recebendo a doutora Maria Beatriz Guerrios. Ela é oftalmologista no IMO, Instituto de Moléstias Oculares, é formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná e tem título de especialização e subespecialidade glaucoma, que vocês tanto pediram. A pauta de hoje é essa. Mas você pode estar ligando e perguntando, porque hoje estamos aqui com a Maria Beatriz, que é filha de uma grande amiga minha lá de Curitiba e que estou tendo o prazer de recebê-la aqui em São Paulo. Ela agora está morando aqui, trabalhando aqui. E é uma grande especialista nessa área de glaucoma. Então, você tendo alguma dúvida, é a hora certa de você esclarecer. Maria Beatriz, bem-vinda! Quanto tempo a gente se falando para montar essa pauta, né? Maria Beatriz, conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é glaucoma, porque a gente ouve tanto falar, tem gente que escuta, sabe e tal, mas não sabe assim em detalhes do que se trata. Com certeza. Bom, glaucoma é uma doença do nervo óptico que tem como principal fator de risco a pressão alta do olho. Então, muitas pessoas acham que glaucoma é pressão alta no olho. E isso é diferente, porque como é fator de risco, eu posso ter glaucoma de pressão normal, ou seja, eu tenho glaucoma com a pressão normal. Por isso que, assim, a nossa orientação é, fez 40 anos, pelo menos uma vez no oftalmologista, até porque com os 40 anos já vem a vista cansada, a famosa presbiopia. E não adianta você pegar só um óculos e colocar, porque você está deixando de diagnosticar a principal causa de cegueira no mundo. É a principal, é a primeira causa de cegueira? É a primeira causa de cegueira irreversível, tá? Porque assim, a gente tem dois tipos de cegueira. A cegueira reversível, que é a catarata. Você vai, faz a cirurgia e você recupera aquela visão que você tinha antes do desenvolvimento da catarata. Certo. Agora, quando você desenvolve o glaucoma, é uma cegueira irreversível. Então, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais opções de tratamento a gente tem e mais chance de chegar ao fim da vida o paciente tem de chegar enxergando. Certo. A gente já tem aqui uma pergunta, uma participação do Cláudio do Jardim Elizabeth, que diz que descobriu há 2 anos que ele tinha glaucoma, tá? E que há 1 ano ele pinga um colírio, né, específico, e ele quer saber se é preciso fazer mais algum controle para manter, aí ele fala, a pressão estabilizada. Exatamente, porque assim, o que a gente mais tem em consultório é o glaucoma simples de ângulo aberto. É o tipo que a gente mais encontra e que é o que a gente trata com colírio. Porque, para complicar mais um pouquinho, você tem uma classificação enorme de glaucomas. Você tem um glaucoma primário, que é decorrente de alguns fatores, e você tem um glaucoma secundário, que às vezes vem acompanhados com outra doença, né? Então, o que a gente costuma fazer é, uma vez diagnosticado o glaucoma, a gente separa se é um glaucoma inicial, moderado ou severo. Dependendo da gravidade, você estipula os retornos ao consultório. Um glaucoma inicial de 2 anos, se não for severo, a gente pede que pelo menos a 4, 6 meses vá ao consultório, medir a pressão. E normalmente a gente pede um exame também de fundo de olho, porque o diagnóstico do glaucoma é no nervo óptico. Quer dizer, o problema todo é no nervo óptico. Esse detalhe que você falou da pressão, que eu gostaria que você repetisse, porque para quem talvez não esteja muito assim por dentro do que é o glaucoma, fica confuso. Então, o glaucoma, todo mundo diz assim, é o problema da pressão alta no olho. Isso. E a pressão alta no olho leva ao glaucoma. E é no olho, mas independente da pressão arterial? Independente da pressão arterial. Tá. O olho é como se fosse uma bola de futebol. Vamos imaginar dessa forma. Tem um líquido dentro que dá a forma
do olho e dá a pressão. Então vamos imaginar assim, que eu tenho uma produção de líquido e um escoamento desse líquido. Então esse líquido que entra no olho, ele tem que sair. Quer dizer, não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa sempre em movimento. Exatamente. E se por algum motivo eu tiver uma obstrução da saída desse líquido, eu aumento a pressão do olho. Então é a mesma coisa você imaginar uma bexiga enchendo de água. A bexiga estoura. O olho não. O olho nunca você vai ter isso. Você vai ter morte das células do nervo óptico. Então a pressão vai lesando as células do nervo óptico. E quando eu olho o nervo óptico, que você só consegue ver através do exame oftalmológico, eu vejo características, ou seja, tem sinais que me dizem, opa, esse nervo aqui está pedindo socorro, eu tenho que investigar e eu tenho que tratar. Certo. Aí, controlando essa pressão do olho, né, a pressão ocular, você consegue estabilizar? Consegue estabilizar. E prevenir de você ter até uma cegueira no futuro. Exatamente. Pois é, porque depois eu quero até que você conte um pouco pra gente, porque um dos glaucomas mais famosos é do filho do Roberto Carlos, né? Certo. Ele nasceu já com um problema na vista, assim, muito sério, que eu gostaria até que você explicasse pra gente, porque quando eu vi o Segundinho, né, pela primeira vez pessoalmente, eu percebi que ele tinha uma deficiência muito severa na visão. E a gente tem ideia que não, né? Que ele tinha apenas um problema na vista. E é um glaucoma, né? Na realidade. Glaucoma congênito. Exatamente. Então, queria depois que você também contasse pra gente, e se ao nascer, como que a gente tem, se tem como tem o teste do pezinho, agora a gente descobriu que tem o teste da orelhinha para a parte, né, de verificação, se a criança nasceu com essa parte toda em ordem. Será que tem alguma coisa para a vista do bebê? Tem. Hoje em dia tem o teste do reflexo vermelho, que não é bem para o glaucoma, é para catarata congênita, que é uma outra patologia também que pode ser diagnosticada logo ao nascer. Mas assim, o glaucoma congênito, ele geralmente cursa com alteração na anatomia do olho. Então, quando você olha aquela criança, você já percebe que esse olho não é normal. Entendi. É um olho muito grande, que a gente costuma chamar de buftalmo, olho de boi. É um olho que quase você não vê a esclera, você quase não vê o branco do olho, você vê um olho muito grande. E, às vezes, se você não diagnostica no hospital, porque geralmente passa alguém para dar uma olhadinha no olho, fazer o teste do reflexo vermelho, é aquela criança que tem intolerância à luz. Ela não consegue ver e que lacrimeja muito. É aquele bebê que, se você põe um estímulo luminoso, uma luz, ele fecha o olhinho e começa a lacrimejar. Entendi. Então, gente, olha, hoje estamos com essa pauta super interessante. Qual é a incidência? Vamos supor, de cada 100 pessoas acima dos 40, né, que você sugere que a gente faça esse exame, ou acima dos 60 anos, qual é a incidência? Quanto que é mais ou menos a porcentagem da presença de glaucoma na nossa população? Você tem esse dado? Veja, é um dado um pouco difícil de você pegar e dizer, porque se você pegar a população do modo geral, você sabe que você tem alguns fatores de risco. Se você pegar uma população de altos míopes, a incidência vai ser maior. A miopia, ela tem alta miopia, né? Uma miopia acima de 7 graus. Sim. Se você pegar a população ou de raça negra ou pardos, eles tendem a ter mais glaucoma e um glaucoma mais severo, como eles têm com a hipertensão arterial também. Exatamente. Então, depende muito do local onde você está. Por exemplo, se você for fazer uma amostra no Rio de Janeiro, é diferente de uma amostra do Rio Grande do Sul. Com certeza. Mas a incidência de glaucoma é alta. E principalmente de glaucoma não diagnosticado, o que é pior. Que isso nós já vamos tocar no assunto, porque a gente quer, através do programa Mais Saúde, estar levando à população informações para justamente trabalhar na prevenção. E para que, se a pessoa ainda não teve acesso, eu sei que existem várias campanhas em que a gente pode também estar divulgando e colocando à disposição da população. E você pode deixar aqui a sua dúvida, a sua pergunta sobre glaucoma. Ou outra, como foi o caso da Guiomar, né, do Jardim Fabiana do Imbu, que diz que tem um neto de 1 mês, pequenininho, né, e que está com muita cólica, mama no peito, graças a Deus, Guiomar, graças a Deus, porque a amamentação, e lembra, hein, exclusiva
até, se possível, 6 meses, não dá mais nada. Mamada de peito só, nem água, é peito só. O leite serve para tudo, mata a sede do neném, fica sossegada. Mas com essas cólicas que o bebê está tendo, e gostaria de saber o que poderia, enfim, ser feito. Tem que lembrar, Guiomar, que tudo que a mãe está comendo, ela também passa pelo leite, tá? Então você precisa ficar atenta, porque tem alguns alimentos que realmente causam depois cólica no neném. O melhor é verificar a alimentação e vai retirando aqueles alimentos clássicos, né, que dão gases, os enxofrados, etc, né, aquela batata doce, brócolis, às vezes o feijão, mas fica de olho também, Guiomar, se o neném depois não está desenvolvendo, assim, uma talvez intolerância à proteína do leite, não da mãe, do leite de vaca que a mãe toma e que passa através do leite dela. Então, são esses detalhes, tá? Pediatra, por favor, agora já com um mês, a visita clássica e ver como é que ele está crescendo, vai colocar na curva para ver se você consegue realmente fazer com que a sua filha ou a sua nora consigam manter esse aleitamento, que é tudo de bom. Olha que pergunta interessante. A Anésia, aqui do Butantan, ela diz que tem pressão alta no olho e diz que pinga, olha o nome, mel de jataí. Eu nunca ouvi falar. O que a doutora pode falar? Já tive pessoas na família que usaram esse mel e que conseguiram baixar a pressão. E aí? Bom, eu sou contra a automedicação e também contra produtos naturais que não tenham comprovação científica. E assim, às vezes, você quando coloca um colírio no olho, esse colírio já foi estudado, foi testado para ter certeza da eficácia. A gente não tem certeza se o mel de jataí realmente baixou a pressão ou se foi algum outro problema. Mas a gente tem que lembrar que o olho é como a boca, é estéril. A gente não pode ficar colocando a mão suja, como a gente não vai colocar substâncias na boca que a gente não sabe que vão fazer bem. Perfeito. O olho não... Às vezes eu tenho paciente assim, mas eu quero um colírio para lavar o olho. O olho se lava sozinho, o olho não precisa de colírio e o olho não deve ser colocado nem mel, nem qualquer outro produto que não seja específico para o olho. Perfeito, porque também é o que eu estava comentando aqui, o grande problema é o acesso da nossa população a um serviço de oftalmologia. Eu, inclusive, não sei como é que se nos postos de saúde, todos os postos têm esse serviço, mas Maria Beatriz estava justamente comentando que quando vocês passarem, né, pelo SUS, por uma consulta, sempre pedir para fazer duas coisas. Medir a pressão dos olhos e pedir para olhar o fundo de olho, porque assim a gente diagnostica muitas doenças. Quer dizer, então não basta ir lá e não estou enxergando, vamos pôr aquelas lentes e fazer um óculos. Lá eles têm esse equipamento e é um equipamento até simples, né? É um equipamento simples, faz parte da consulta oftalmológica, você vê grau e você vê como é que está o olho, se tem alguma lesão externa ou se tem alguma alteração na retina e medir a pressão. Então, quando você for ao oftalmologista, não é só para trocar o óculos, é para examinar o seu olho como um todo. Então, peça para medir a pressão e peça para olhar o seu nervo óptico, principalmente se você tiver histórico de glaucoma na família. E tem mais um detalhe que a gente estava conversando. Diabetes, fator de risco, né? Se você é diabético, existem estudos que dizem que você pode ter mais propensão a desenvolver glaucoma. Mas outro ponto importante é que se você tem diabetes diagnosticada, você tem que fazer uma consulta oftalmológica uma vez por ano, porque existe uma doença que chama retinopatia diabética, ou seja, a diabetes, o açúcar alto do sangue vai machucando os vasinhos da retina e a retina é por onde a gente enxerga. Exato. Se você tiver um machucado ali, não tem como consertar. É sempre melhor prevenir. Eu acho que a oftalmologia, não só a oftalmologia, mas toda a medicina, ela tem que caminhar para a prevenção. Você tem que fazer o diagnóstico inicial, você tem que saber o que se prevenir para cada doença. Se você tem diabetes, então você tem que saber que uma vez por ano você tem que ir no oftalmologista. Se você tem histórico de pressão alta na família, do corpo, você tem que medir sua pressão. Eu acho que a prevenção é a chave do sucesso.
Exato, e é exatamente por isso que tem o programa Mais Saúde, para a gente estar buscando informações onde possamos estar colhendo dados para essa prevenção. E lembrando também, Anésia, eu sei que você tem aí esse mel que para você funciona, mas também cuidado na indicação, porque eu sempre brinco e digo, é natural, só que veneno de cobra é natural e mata, né? E conversando aqui com a Maria Beatriz, ela passou um dado muito interessante. Cuidado com colírios que sejam, assim, indicados até mesmo por farmacêuticos, né? Exatamente, as pessoas não têm a compreensão que colírio não é uma aguinha que pinga no olho, colírio é uma medicação. Você tem colírio para pressão do olho, você tem colírio de antibiótico para matar bactéria, você tem colírio lubrificante, que é para suprimir para suprir as lágrimas artificiais. Eu estava conversando com a doutora Gisela, eu tenho 3 pacientes jovens, mais ou menos entre 7 a 12 anos, que ficaram cegas por automedicação de colírio. Foi na farmácia, o farmacêutico indicou para o olho vermelho um colírio que tem na composição uma substância que se chama corticoide, que é um anti-inflamatório. Só que o corticoide, a longo prazo, ou seja, para um tempo curto, ele ajuda. Se você pingar durante 1 ano, ele leva a glaucoma e a catarata. Então, eu tenho 3 crianças, eu acho que 3 crianças é muito, que ficaram cegas por causa de colírio de corticoide. Ou seja, mudou a vida de uma pessoa. Então, gente, cuidado. Quem passa a medicação é o médico, e é o que eu falo, quem retira a medicação também é o médico. E lembrando, não é porque foi solicitado que você passasse um colírio ou pingasse um colírio que você vai ficar eternamente usando. Tem um período, e se não estiver sarando com aquele colírio, volta do médico e insiste. Isso é super importante. A Regina Maria do Parque América diz que a mãe dela tem glaucoma há muitos anos e que ele surgiu depois de uma pancada. Verdade, olha. Ela está perguntando se é isso mesmo, se uma pancada pode ter causado o glaucoma, porque inclusive na época não foi feito, não se tinha provavelmente acesso a esse tipo de diagnóstico, tanto que não foi feito. Mas olha que interessante, quer dizer, um trauma pode levar a desenvolver glaucoma? Com certeza, e dependendo da intensidade do trauma, você pode ter glaucomas muito severos. Você pode ter um trauma desde, às vezes, uma pancada no olho. Então, assim, sempre que você levar uma batida no olho, tem que consultar. Se você tiver uma alteração da posição do cristalino, que é a lente do olho, você pode ter um tipo de glaucoma. Se você lesar a área de escoamento, você pode ter glaucoma também. Então, é muito sério isso. Olha que interessante, né? Quer dizer, você vê como o ser humano é frágil, não se dá conta, né? Exatamente. Quer dizer, de repente uma bolada no olho. Uma bolada. Né? A criança brincando, e isso pode chegar a levar a algo tão sério quanto o glaucoma. Mais saúde. Pois é, e nós já estamos ouvindo a nossa música, mostrando que estamos entrando no nosso intervalo. Lembrando que você também pode estar participando conosco através do WhatsApp. Manda uma mensagem, coloca o seu nome, diga de onde você está nos ouvindo. E isso sempre vai nos ajudar a melhorar a qualidade das nossas pautas. E continuamos aqui esperando a sua ligação. Tem mais participações que eu leio depois. Piedade de mim.
piedade. Senhor, piedade de mim. Senhor, tem piedade. Teu amor sobre mim. Vem com teu perdão, com tua misericórdia. Vem, oh, lava-me, purifica-me, derrama sobre mim tua graça, Senhor. Senhor, piedade de mim, piedade de Senhor, tem piedade, meu Senhor. Senhor, piedade de mim, Senhor, tem piedade. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com Monsenhor Jonas Aviv. Deus está na moda. Deus está na moda. Falar de Deus, falar das coisas de Deus, ser de Deus, querer ser de Deus, seguir as leis de Deus, seguir os mandamentos de Deus, está na moda. E aliás, a sociedade precisa de Deus. E cada vez mais a sociedade está reclamando Deus. Cada vez mais a sociedade está clamando: queremos Deus, queremos Deus, queremos Deus. E nós podemos dar Deus para eles, porque graças a Deus nós o temos, não por mérito, mas nós o temos. Nós somos sal para essa sociedade que infelizmente anda na decomposição, mas isso pode voltar atrás. Minuto com Monsenhor Jonas Aviv. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Eu ajudo a Canção Nova porque eu acredito que ela é uma obra de Deus e que tem feito muito bem a minha família, tem sustentado as nossas vidas, e é isso. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. Almeida, prefeito de Guarulhos. Com a ajuda do governo Dilma, este ano vamos entregar o Trevo de Bom Sucesso, uma obra que vai melhorar muito o trânsito de Guarulhos. Na habitação, serão mais 5.000 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. E ainda temos 2 UPAs, unidades de saúde 24 horas, no Jardim Paulista e Continental e na região de Cumbica. O PT é assim, governa para todos. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Reserve uma parte de seu salário para o investimento. Uma conta poupança é sempre uma boa opção para organizar as compras a longo prazo. Vida financeira em dia, é hora de economizar. Você ouve a qualquer momento. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. A fé católica traduzida de forma clara e ousada. Sempre aqui. Rádio América. América. 12h29. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Lucas 1, versículo 50.
Porta Santa só se abre durante um ano santo e significa a abertura de um caminho extraordinário para a salvação. É o caminho das portas que você precisar, ele abrirá. Na cerimônia de abertura é proclamado: abram-me as portas da justiça. Entrando por elas, confessarei ao Senhor. Canção nova no ano da misericórdia. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Voltando desse pequeno breve intervalo que não tem propaganda comercial, porque nós contamos com a ajuda dos sócios colaboradores, que agora nós temos a forma também de cartão de crédito. Achei isso genial, porque realmente ajuda bastante, principalmente para quem está fora do Brasil, né, Ana? Verdade. Então, gente, olha lá, não vamos perder mais essa oportunidade. Lembre, claro, você comprando material de evangelização, meus livros, livros do Dr. Rock, as palestras, os DVDs, enfim, tudo isso ajuda a completar a obra, mas realmente a sua colaboração é muito importante para que nós possamos fazer programas que nem esses, Isso né? mesmo. E falar o que nós, digamos assim, nós devemos, né? Porque o nosso compromisso é com a verdade. Mais Saúde. Temos várias participações. Temos aqui a Inês da Vila Gomes Cardim, que está mandando um abraço pra gente e parabenizando o programa, porque, enfim, todos os programas aqui o pessoal gosta bastante e a gente está aqui justamente para isso, para servir a comunidade, né? E a Luci, de São Caetano do Sul, do bairro Olímpico, ela diz que tem 16 graus de miopia no olho esquerdo. Ela pergunta se esse olho esquerdo com essa miopia tão assim forte poderia vir a se tornar um glaucoma. E ela pergunta os alimentos que ajudam na visão. E manda um abraço para todos. Com certeza, esse olho de 16 graus de miopia tem muito mais chance de desenvolver glaucoma que o outro olho dela, né? E eu acho assim, para o olho, e como todo organismo, uma alimentação saudável, que você inclua frutas, verduras. Lembrando sempre dos betas, né? Beta-caroteno. É tudo aquilo que tem, assim, principalmente cor de laranja, mas não esquecer que aquele verdinho do brócolis, depois quando ele fica assim, estragou, ele não fica amarelinho? Então, o beta-caroteno está escondido atrás da clorofila. Então, sempre os verdes escuros são super bem-vindos, né? Isso é muito importante. Exatamente. E olha também, a Márcia Franco, da Vila Santa Clara, aqui de São Paulo, diz que usa lente de contato. Ela tem 5,5 graus de miopia e ela diz que sempre que vai fazer a medida de pressão do olho, ela é medida com a lente de contato. Ela pergunta se isso está correto. Não, isso não está correto. Até porque a gente tem duas maneiras de medir a lente de contato. Que é aquele aparelho que dá um soprinho no olho. Esse dá um susto na gente. Que dá um susto que nenhum paciente gosta. E o método que assim, mais apurado para medir é um que a gente tem que pingar um colírio amarelo no olho. E realmente, se você tiver com a lente de contato, você não tem como pingar esse colírio amarelo, porque você vai manchar a lente de contato também. E o soprinho e aquele ventinho que vem, a lente não permite passar. Permite. A lente ela vai criar uma resistência, ela vai te dar uma pressão mais elevada. Então, para qualquer exame oftalmológico que você for fazer, você tem que tirar a lente pelo menos com 1 hora de antecedência. Olha que dica boa, né? Tem a Maria das Dores, do Jardim Elizabeth, que gostaria de saber se o glaucoma pode, eu vou repetir como ela falou, estourar os vasinhos nos olhos. Será que é o caso dela achar que fica com aquele olhinho vermelho de vasinho estourado? Veja, o glaucoma não costuma dar esse tipo de sintoma. A gente chama o glaucoma de vilão silencioso, porque ele não dá sintoma. Por isso que todo mundo com mais de 40 anos deve procurar um oftalmologista e pedir o exame completo. O que dá esses vasinhos vermelhos no olho é hipertensão arterial. É o mesmo que faz sair um pouquinho de sangue do nariz. Então, às vezes, um pico de pressão rompe um vaso no olho e fica vermelho. Ou então, uma tosse excessiva, ou você pegar um peso muito, fazer um esforço grande, pode romper esse vasinho, mas o glaucoma dificilmente. Olha só quantas informações estamos tendo aqui acesso com a presença da nossa querida doutora Maria Beatriz, que, enfim,
está aqui se disponibilizando para poder passar essas informações e tantas outras que ainda o programa vai dar para você. Maria Beatriz, antes de responder essas questões, nós estamos comentando sobre crianças, porque nós temos, assim, muitas mães, muitas avós que cuidam dos seus netos, que ouvem o programa. O que você podia dar de dica em relação às crianças? Bom, eu acho que a saúde ocular já começa no ventre. Primeiro de tudo, pré-natal, sempre. Segundo, aleitamento materno. O leite é o alimento mais completo, vai suprir a carência de vitamina, não a carência, mas vai suprir a necessidade de vitaminas, então a vitamina A está lá no leite, tudo que a criança precisa. Depois é bom ver, a partir dos 6, 7 meses, se seu bebê já segue objetos, se ele consegue identificar uma luz. E não existe uma idade para você ter a primeira consulta no oftalmologista. Qualquer problema que venha a surgir, às vezes aquelas crianças que lacrimejam, que tem o canalzinho da lágrima entupido, já pode procurar um oftalmologista. Se você tem doenças na família, a gente tem como medir a visão desde muito pequenininho. Estrabismo, a criança que tem o olhinho torto deve procurar o oftalmologista cedo. A criança que está na fase de aprendizado na escola, se vier uma cartinha da professora, ou se a criança relatar que está com dificuldade no quadro, ela pode estar precisando de óculos. Uma criança que vai mal na escola, às vezes não é problema de aprendizado, e sim falta de óculos. Olha só, esse detalhe, né, que a gente sempre está observando, não só esse detalhe da visão, como também a audição, né, que são duas coisas assim muito importantes e que podem estar levando essa criança a não ir bem na escola. A Elisa, lá do Jardim do Bairro da Saúde, que gostaria de saber se tem alguma indicação de retinólogo, porque ela diz que está com descolamento de retina e que ela precisaria passar por uma consulta, só que ela pede uma indicação do SUS. E aí? Pois é, veja, retinólogo é uma especialidade da oftalmologia que estuda a retina. Os sinais de descolamento de retina são uma mancha preta fixa, você está enxergando aquela mancha não sai, que é diferente da mosquinha volante, que vem e volta, e flashes de luz dentro do teu olho, como se estivesse tirando uma foto dentro do seu olho mesmo você estando com o olho fechado. Serviços de retina geralmente são ligados ao hospital escola. Nós temos grandes serviços de retina dentro da Escola Paulista e dentro do Hospital de Clínicas. O ideal seria que ela pedisse um encaminhamento do posto de saúde para um desses hospitais escola, que seria o jeito que ela estaria chegando a um retinólogo do SUS. Lembrando, né, que se uma pessoa percebe naquele instante que está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, apareceu a mancha, enfim, está tendo flash, ela pode se dirigir, desde que aquilo esteja acontecendo naquele instante, ela pode se dirigir a um pronto-socorro, né? E, de preferência, num desses hospitais escola, né? Com certeza. Então, aí você pode ter esse atendimento, porque é realmente um assunto, assim, de um comprometimento visual importante, não é? Com certeza. Pois é. E olha só, temos aqui também uma questão que eu achei bem interessante, da Vânia, do Parque São Domingos. Ela diz que tem muita dor no olho, parece que tem um cisco. Ela diz assim, será que pode ser um sintoma de glaucoma? Diz que dói muito. E aí tem também um outro ouvinte que comenta também que sente dor no olho. Às vezes sinto dor no olho. O que pode ser? É a Ana Ferreira do Jardim das Pedras de Carapicuíba. Veja, dor no olho ou sensação de que o olho existe não é um sintoma normal. Só que especificamente para o glaucoma, ele não dá dor. A não ser um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma agudo, que aí é uma dor muito severa e que às vezes requer até internação. Se você tem dor no olho, você tem que procurar um oftalmologista, você tem que descartar uma lesão de córnea, você tem que descartar um olho seco, às vezes até um próprio cílio virado para o olho, machucando o seu olho. Dor no olho é um sintoma muito genérico, podem ser muitas causas que realmente requer um exame oftalmológico apropriado. Tá certo. E a Lucy, também de São Caetano do Sul, ela está dizendo que o marido sente o olho muito ressecado. O que é bom fazer? Essa tem sido a queixa mais constante ultimamente no consultório.
O olho seco é uma falta de lubrificação no olho que pode ser por diversos motivos. Pode ser por uma medicação que você está tomando, um antidepressivo, ele leva um olho mais seco, um antialérgico também. Podem ser por doenças reumatológicas que deixam o olho mais seco, ou pode ser até pelo nosso clima que está seco e poluído. E menopausa, gente, porque aqui tem uma pergunta sobre a menopausa da Ana Nery, menopausa também, né? Menopausa também, mudança hormonal, a mulher sofre com o ressecamento do olho também. Então são várias coisas. Então assim, existem colírios que são lágrimas artificiais, mas é sempre bom você passar por um oftalmologista antes para identificar qual é a causa do seu olho seco, para saber qual é a frequência que você tem que pingar. E outra coisa são as pessoas que usam muito computador e ficam muito no ar-condicionado. Elas também se queixam muito de olho seco. Verdade, o ar-condicionado a gente sente que seca bastante. E aí, uma... lubrificante ocular. Tá ótimo. Então, olha quanta dica. E Alice Gomes... temos participações masculinas também aqui no Mais Saúde, do Jardim Elizabeth. Ele gostaria de saber se o glaucoma é hereditário. Porque ele disse que o pai dele tem. Será que ele corre o risco? Com certeza, glaucoma é hereditário. Se alguém tem na família, é importante que você já comece a fazer uma investigação. E também a severidade é importante. Se o glaucoma do seu pai foi severo, quanto mais jovem você buscar uma investigação, é melhor. Perfeito. Selma Teixeira, você fez uma pergunta aqui, você que é do Campo Limpo, eu gostaria que você pedisse, novamente você ligue e traduza um pouco melhor a sua pergunta. Tinho, então eu vou esperar você perguntar novamente para poder ler a sua questão. Aí tem a Ana Nery, né, falando menopausa, que é uma realidade para todas nós mulheres, um dia na vida, né, do Jardim Mônica. Ela diz que retirou o útero e os ovários há 10 anos. Porém, minha ginecologista passou há 3 anos que era para ela fazer reposição hormonal. Mas ela diz que não quer fazer, se tem alguma coisa natural, óleo natural, que possa ser usado com a alimentação mais adequada. Ana, proponho a você uma coisa melhor. Eu vou chamar a doutora Cecília Rotelli, aquela pesquisadora da vacina do HPV, que é, assim, ela é bem nesse estilo de evitar a reposição hormonal, e ela tem algumas dicas que eu acho bacana, então, que nós possamos compartilhar com todas as ouvintes. Bom, tudo que é bom acaba. E logo. Estava muito gostoso o nosso programa aqui, mas eu gostaria de deixar você à vontade para, Maria Beatriz, você, enfim, dar uma dica, colocar suas últimas palavras aqui para que o público, enfim, fique à vontade. Tá ótimo. Eu acho assim que dicas importantes, não seriam nem dicas, recomendações. Toda criança faça pelo menos antes dos 4, 5 anos uma consulta no oftalmologista. Se tiver alguma alteração, antes. Depois dos 40 anos, fundamental que se vá ao oftalmologista e se meça a pressão e veja o fundo de olho. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Óculos, sempre prescrito por um oftalmologista, porque toda vez que você pega seu óculos em outro local, você está perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico de alguma dessas doenças sérias. Não devia ser proibido vender aquele óculos na farmácia? Devia. Ai, meu Deus. Devia, mas assim, eu acho que quem compra está perdendo a grande chance de fazer um diagnóstico precoce de alguma dessas doenças, seja de glaucoma, de retinopatia diabética, de catarata, então... E pelo que a doutora Maria Beatriz deixou muito claro, não coloque qualquer coisa nos seus olhos. Olha, esse detalhe do colírio tendo sido indicado por um farmacêutico e levou a cegueira de 3 meninas, pelo que eu entendi, são meninas, né? Um menino e 2 meninas. Um menino e 2 meninas. Então, gente, a gente acha que, né, o olho, pingar uma coisinha, um chazinho. Não. O olho se lava, o olho não precisa de nada, né? De nada. O olho se basta. Pois é, como Deus fez tudo bonitinho, né? A gente é que acaba colocando as coisas que não deve e estragando. Vamos lá, queridos e queridas. O programa Mais Saúde de hoje conta com a participação da doutora Maria Beatriz Gueiros, que é oftalmologista do IMO, Instituto de Moléstias Oculares. Eu espero que vocês tenham gostado. A pauta foi sugestão dos ouvintes que
vocês fiquem sempre à vontade para estarem sugerindo, porque o programa Mais Saúde ele é feito para você. Então, qual é a sua dúvida? Estamos aqui para isso. E estava conversando com a Maria Beatriz para ela entrar em contato com os hospitais, escola que ela conhece, assim, mais próximos a ela, para a gente ficar sabendo quando tiver alguma campanha com acesso para a população e nos avisar, tá certo? Mais Saúde. Obrigada, agradecer demais a sua presença, a sua generosa disponibilidade. E, meus queridos e minhas queridas, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Ele dá a paz, transforma o coração. Não existe amor sem Deus, nem plenitude de paz.